A pergunta que fica é: quantas mulheres você conhece, se é que você não é uma delas, que está vivendo essas situações, que está vivendo aí os seus 50, 60, 70 anos, sem saber o poder que carrega? Quantas estão presas à dor da aparência, sem perceber a beleza da sua essência? Quantas ainda estão esperando permissão para existir, quando a alma já está lá gritando: é tempo de viver por você? Quantas estão em processos depressivos, estão cultivando doenças, crises de ansiedade, pânico e tudo mais? Muitas, né? Infelizmente. Talvez esse programa de hoje seja um chamado, um espelho, um abraço invisível em todas as mulheres que se sentem esquecidas, exaustas ou perdidas. Queridos ouvintes, hoje o nosso bate-papo é com as mulheres. Não que os homens não possam também ouvir o que a gente vai falar ou assistir a gente, pelo contrário. Os homens que têm os seus lados yin e yang em equilíbrio, eles conseguem perceber a necessidade de entender bem tanto o lado feminino quanto o lado masculino que está presente em todo mundo, né? Aliás, todos nós viemos de um homem e uma mulher, né? Por isso, tanto os homens quanto as mulheres precisam manter equilibrados o seu masculino e o seu feminino para se relacionar de uma forma saudável e contributiva com todo mundo, né? E nós, homens, vamos obrigatoriamente conviver com alguma mulher, né? Seja a nossa mãe, seja a esposa, seja a filha, ou mesmo, né, na relação profissional com uma chefe mulher, com amigas, né? É sempre bom conhecer, então, a mulher profundamente para que nós, homens, possamos ter uma relação saudável com elas e, como eu disse, contributiva. Mas o papo hoje é dirigido a você, mulher. E como sempre, a gente vai trazer uma visão profunda do que é, neste caso, ser mulher. A gente vai olhar para isso de 3 pontos de vista diferentes. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista sistêmico. E tudo isso com base em situações práticas, né? Ou seja, olhando para a vida real, né? A vida como ela é. E o nosso foco hoje, além de ser mulher, é mais especificamente falar sobre as dificuldades mais comuns enfrentadas por mulheres a partir dos seus 50 anos. 50, 60, 70 anos de idade. Porque cada fase dessas tem os seus desafios. Muitos deles, inclusive, envolvendo problemas de identidade, de corpo, de vínculo familiar, como a pessoa lida com a solidão, como ela lida com o novo sentido de vida que vai se apresentando ao longo das faixas etárias, como ela lida, como não, né, com a sua espiritualidade. Então, hoje o programa é mais do que especial, gente. A gente vai trazer esse mapeamento por essas 3 faixas etárias e a gente vai também, já adiantando aqui um pouquinho, fica com a gente até o final do programa porque a gente vai trazer algo incrível para você que nos acompanha e tem interesse em tratar o seu emocional conosco, tá? Então vamos lá, Liane. Vamos começar falando das mulheres que estão na faixa aí dos 50 anos. Como é, geralmente, a vida de uma mulher que entra nessa faixa etária? 50 anos. 50 anos. É muito comum mulheres que chegam aos 50 e pensam assim: puxa, cheguei na metade da vida, não é? E agora? Não é bem assim? Então, vamos entender esse pensamento. Essa etapa costuma trazer muitas mudanças na vida da mulher, principalmente na forma como a mulher se enxerga no mundo. Para muitas, é comum surgir uma redefinição de papel, porque os filhos começam a sair de casa e com isso vem o famoso ninho vazio, como muitos chamam, que é aquele sentimento de tristeza e solidão que os pais podem sentir quando os filhos saem de casa, principalmente para aqueles pais que se dedicaram muito pelos filhos, em especial as mães, né? E esse momento é um momento de percepção de que a vida da mulher, da mãe, não se resume em ser apenas mãe. E é nesse momento que elas entram em crise. Aquela missão que por anos foi vivida com tanta entrega, né, de ser mãe em tempo integral, começa a se dissolver. E com isso pode aparecer uma crise de identidade. E quando muitas mulheres se perguntam: e agora? Quem sou eu? Sem essa função que me ocupava tanto. E ao mesmo tempo, muitas outras mulheres ainda estão ativas também no mercado de trabalho, mas começam a sentir o peso da pressão por produtividade. Lidam com um preconceito
preconceitos por causa da idade, sentem o corpo mais cansado e as dúvidas sobre recomeços começar a aparecer. Então é o início de um período de muitas reflexões internas, uma fase de balanço mesmo, onde surgem perguntas como: o que eu fiz da minha vida até aqui? Ou será que ainda dá tempo de começar algo novo? Dá tempo de recomeçar? Então, gente, chegar aos 50 anos para a mulher, entrar num território arquetípico, um tempo de revolução interior. Nesse período começa uma crise de identidade, uma crise com o próprio corpo. A vida começa a cobrar coerência, né? Então o corpo grita, a alma questiona e a mente revira memórias guardadas. E é aqui que muitas mulheres sentem pela primeira vez o peso da transição, não como algo físico apenas, mas como um colapso silencioso de tudo o que elas sustentaram por décadas. Quando você fala que o corpo grita é interessante, né? Porque nessa faixa etária, a menopausa, que é vista por muitas mulheres como uma vilã, tem um simbolismo muito bonito nesse processo, sabe? A menopausa, ela marca a morte simbólica da mulher externa e o renascimento da mulher interior. É o marco físico e simbólico mais importante da vida da mulher, gente. Porque não é só o fim do ciclo menstrual, mas o fim do arquétipo da mulher fértil, né? O que ativa muitas questões inconscientes ligadas à feminilidade, ligadas à sexualidade, à juventude, ligada também até ao poder pessoal. Do ponto de vista psíquico, então, é uma etapa muito poderosa no sentido de fortalecer ou de derrubar a mulher, não é, Eliane? Sim, e isso, por si só, já é transformador e, ao mesmo tempo, é assustador, porque a mulher, inconscientemente, associa a fertilidade com o poder de ter filhos, né? Então, a falta de menstruação tira esse poder, né? Então, assim, eu não posso mais ter filhos. Tira esse poder de se sentir atraente, de ser produtiva de forma geral. Então a menopausa é um marco na vida da mulher, onde ela começa a questionar essa ilusão da sua capacidade produtiva. Então ela começa a perceber que o poder de criação dela vai muito além apenas da reprodução, né? Mas isso, gente, não é muito nítido. Então começa a existir uma sensação de invisibilidade, porque muitas mulheres relatam que começam a se sentir menos vistas, menos desejadas socialmente e até dentro do próprio casamento, né? Como eu disse, existe aquela sensação do ninho vazio. Há uma redefinição de papel. Como os filhos começam a sair de casa, o que antes era vivido como missão, ser mãe, se dissolve. E a mulher entra numa crise de identidade. Quem sou eu agora sem os meus filhos? Quem sou eu agora se já não sou produtiva e atraente? Veja que tudo isso são ilusões da mente, ok? Não que isso seja real. A menopausa não causa nada disso. Isso que estamos falando são os padrões ilusórios das mentes da maioria das mulheres que chegam aos 50 anos de idade. Em relação ao mercado de trabalho, né, como a Eliane mencionou, tem a pressão por produtividade, né? Como muitas ainda estão no mercado de trabalho, elas enfrentam o preconceito etário, o cansaço, dúvidas sobre um eventual recomeço. É um momento de muita avaliação interior, né? O que eu fiz da minha vida até aqui, que a Eliane falou, né, essa pergunta que a mulher se faz, ela grita, né, no íntimo feminino, nessa fase. É um período, gente, onde a mulher é convidada a cortar cordões, revisar suas escolhas, a questionar amores, a reavaliar amizades e a redescobrir o que a move, principalmente na área profissional. É um momento que a mulher começa a questionar o seu trabalho e a sua profissão. Ela começa a ouvir um chamado por mudança, né? Enfim, 50 anos é quando a mulher começa a perceber e a se perguntar em silêncio: será que eu vivi para mim ou só para os outros? O que poderia fazer para me satisfazer? Ou seja, é o início de uma nova crise, mas a crise que nasce aqui não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, na verdade, é um chamado, como Edgar disse, um convite da alma para que ela renasça, não mais como filha, esposa ou mãe, mas sim para a sua verdadeira essência feminina. O grande problema é que a maioria das mulheres não aceita esse convite, né? E aí é que Aí fica na limitação das crenças, né, que nos colocaram até os 50 anos.
Muito bem, e a mulher de 60 anos, Eliane? Esse é o ciclo da reconciliação com a alma, né, e com o tempo. Isso mesmo. Aqui o espelho já não é mais um inimigo, né? Ele passa a ser uma espécie de oráculo, né? Ele reflete verdades que antes eram evitadas. No entanto, para muitas mulheres, é aquele período da aposentadoria, que é interpretado como o fim da carreira ativa. Surge um vazio existencial para quem dedicou a vida toda ao trabalho. A identidade baseada em fazer, entre aspas, precisa se transformar em ser. Os filhos já partiram, né? Já voaram. O trabalho se encerrou. O corpo, agora mais lento, exige uma escuta mais profunda. Aumentam os cuidados com a saúde e a percepção de que o corpo já não está mais respondendo como antes. E isso pode gerar sentimentos de tristeza, negação ou uma busca espiritual por ressignificação. Muitas mulheres enfrentam também o luto por pais que partiram, ou o fim de relacionamentos, divórcios. A falta de conexões profundas nessa fase pode abrir espaços para a depressão. Olha só o olhar atento. É comum que muitas mulheres aos 60 anos comecem a buscar mais intensamente por terapias, religiões, filosofias de vida, na busca de entender o propósito de tudo que ela já viveu, especialmente diante do tempo que parece passar muito mais rápido. É nesse ciclo também que às vezes as doenças aparecem e é muito desafiador perceber que cada dor do corpo traz uma mensagem da alma que pede por mudança. Mas é também um ciclo que surge a primeira chama da libertação, né? Não preciso mais agradar ninguém. Isso é libertador, gente. Essa é uma chave que poucas mulheres, ao chegar aos 60 anos, encontram para libertar a sua vida de muitas crenças que já não fazem mais sentido para ela. E é também quando o corpo começa a mostrar literalmente aquilo que ficou emocionalmente mal resolvido. Olha só, a mulher aos 60 anos carrega cicatrizes, mas também carrega chaves, né, como disse Edgar. Se ela ousar atravessar esse ciclo com coragem, encontrará a paz de ser quem é, sem máscaras, sem cobranças, sem pressa. E a mulher de 70 anos? Essa fase pode vir acompanhada de uma solidão profunda. Muitas vivem sozinhas, sentem-se esquecidas pela família, pela sociedade e passam a questionar o valor da sua existência. O sentimento de ser um peso é frequente. Existe o medo da dependência e da perda de autonomia e isso pode levá-los a estados profundos de depressão, né? Gente, é aquele momento que a mulher de 70 anos percebe que existe a falta de representatividade social. Infelizmente, a nossa cultura ocidental ainda não olha, não valoriza a velhice como potência. Falta escuta, falta integração, falta pertencimento, sabe? A mulher de 70 anos, gente, é muitas vezes relegada à sombra do que foi, a menos, né, que tenha feito um forte trabalho de interiorização espiritual até os seus 70 anos. Nos 70 anos, o tempo muda de textura, né? A mulher já não corre mais contra o relógio, porque o que importa agora não é o que se tem, mas o que se é. Exatamente. A mulher que atravessou seus vazios sem fugir, que encarou seus espelhos sem se esconder, agora entra no sagrado espaço da anciã. Olha que lindo isso. Não a anciã frágil, como a sociedade tenta iludir essas mulheres, mas a anciã visionária, aquelas que enxerga além da aparência, ela começa a enxergar o mundo de uma outra forma. A mulher de 70 anos tem uma outra percepção, ela é mais sensível às coisas do mundo. Ela já percebe o mundo com a percepção do espírito. Ela é muito sensorial. Mas nem todas vivem isso com plenitude, né? Muitas mulheres de 70 anos se sentem invisíveis. Outras sentem que já viveram tudo que tinham que viver e a vida já não tem mais sentido. Exato, mas na verdade, esse é um ciclo de serviço espiritual. Quando a mulher já não precisa provar nada a ninguém, nem a ela mesma. Ó, que mágico! Ela pode simplesmente irradiar. É aqui que nasce a presença curadora, a sabedoria do olhar calmo, a luz de quem compreendeu a vida, não com palavras, mas com presença. E a vida, gente, não acaba aos 70 anos. Hoje,
hoje escolhemos essas idades para trazer algumas reflexões aqui no programa. Mas a vida pode ser vivida quanto tempo você escolher. Basta querer e limpar crenças de, entre aspas, estar ficando velho. Ou que a doença vai chegar. Isso já lá na aposentadoria. Se aposentou, pronto. Agora estou pronto para envelhecer aqui no meu cantinho e preparado para todas as doenças. Gente, não é assim que funciona, tá? Essa questão de esperar pela doença, a gente pode até falar num outro programa, que é muito interessante como esse sentimento bate, né, as portas, e aí entra tanto para homens quanto para as mulheres. Bate na porta e espera simplesmente a doença e a morte chegar. Mas a pergunta que fica é: quantas mulheres você conhece, se é que você não é uma delas, que está vivendo essas situações? Está vivendo aí os seus 50, 60, 70 anos sem saber o poder que carrega? Quantas estão presas à dor da aparência, sem perceber a beleza da sua essência? Quantas ainda estão esperando permissão para existir, quando a alma já está lá gritando: é tempo de viver por você? Quantas estão em processos depressivos, estão cultivando doenças, crises de ansiedade, pânico e tudo mais? Muitas, né? Infelizmente. Talvez esse programa de hoje seja um chamado, um espelho, um abraço invisível em todas as mulheres que se sentem esquecidas, exaustas ou perdidas. A vida, gente, não termina aos 50, nem aos 60, nem aos 70. Ela está apenas mudando de forma, como a lagarta que, ao final, não morre, ela voa. É um ciclo que te convida a ir fundo na sua verdadeira essência. E se você é uma dessas mulheres ou conhece alguma que está vivendo essas idades e que estejam nesse processo, perdidas na sua essência, a gente quer fazer aqui um convite muito, mas muito especial para você e a quem você acredita que esse convite possa ajudar. Porque o mundo, gente, precisa ouvir o que essas mulheres têm a dizer. O mundo precisa lembrar que o sagrado feminino não envelhece, ele amadurece. E quanto mais amadurece, mais cura existe. Gente, isso é fantástico, é muito, sabe, é lindo, é emocionante. E nós, eu e Edgar, recebemos uma missão espiritual muito importante que foi identificado nos nossos mapas astrais, gente. Né? Já fica a dica aqui, se você ainda não fez seu mapa astral, faça. Faça, porque ele revela muito de você, traz todas as direções ali que você tem que dar, né, como rumo na sua vida. Por isso, se você, mulher, que está nos ouvindo, nos assistindo aí no Instagram, nas redes sociais, e tem entre 50 e 70 anos, e sente que algo dentro de você está mudando, mas não está sendo fácil acessar esse algo a mais, como se uma nova mulher estivesse tentando nascer e se libertar, mas está doendo muito para esse nascimento, esse chamado é para você. O que acontece? Nas últimas semanas, eu e Edgar tivemos acesso, como eu falei, a essa missão espiritual e sentimos que precisávamos abrir um espaço especial na nossa agenda. Um espaço para mulheres que estão atravessando a fase talvez mais silenciosa da vida delas, a mais enigmática e, ao mesmo tempo, uma das mais sagradas da vida. E nossa missão é auxiliar essas mulheres a decifrarem e estruturarem essa fase de forma integral, unindo o espiritual, o emocional, o físico e mental, que é esse o nosso trabalho. A gente trabalha a pessoa de forma integral. Portanto, nós estamos abrindo, gente, 4 vagas para atendimentos terapêuticos individuais com valores sociais para mulheres entre 50 e 70 anos de idade. Serão encontros online, com escuta profunda, orientação terapêutica e acolhimento espiritual, como, aliás, são todos os nossos atendimentos. Como a Eliane falou, serão atendimentos para te auxiliar nessa fase, olhando para o todo, o físico, o espírito, o mental e o emocional. Portanto, se esse chamado tocou seu coração, se você estava à procura de um tratamento que possa te auxiliar a sair desse lugar, a retomar suas forças e voltar a viver com plenitude, com mais alegria, com mais leveza, presta bastante atenção. Você vai enviar uma mensagem pelo WhatsApp, escreva na mensagem: eu quero participar do atendimento social. Coloca também o seu nome completo e a sua data de nascimento. Depois nós vamos responder também pelo WhatsApp, informando todas as condições para passar por esses atendimentos. E olha, é uma condição financeira bastante especial mesmo, tá, Muito, gente? Para vocês terem uma ideia, a gente está concedendo mais de 75% de desconto sobre o valor da nossa sessão. Se você sentir
sentiu que isso é para você, nós estamos aqui dispostos a te ajudar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que querer se transformar e tem que estar engajada nesse processo, engajada no tratamento, tá bom? Então esperamos você com o coração aberto e cheio de amor para ajudar, auxiliar você nessa nova jornada. E mais 2 detalhes, gente. Primeiro, essa proposta é exclusiva para novos pacientes, tá? Aqueles pacientes que estão nos ouvindo e já têm condições especiais nos nossos atendimentos, essa promoção não vale para esses pacientes. Vamos dar oportunidade para tá outras mulheres, né? Outra coisa, como vai ser essa seleção? Nós vamos receber só 10 propostas, tá? Dessas 10, somente 4 serão escolhidas e nós vamos escolher pela energia, nós vamos sentir de fato quem quer entrar nesse processo de autoconhecimento e quem de fato está engajado para iniciar nessa jornada, tá? Serão 4 atendimentos na minha agenda, nos meus atendimentos e 4 na agenda do Edgar, tá bom? Então serão 8, na verdade. Então, gente, para participar, manda eu quero participar do atendimento social, nome completo e data de nascimento para o número 11 9 8420 9959. Vou repetir. WhatsApp, número 11 9 8420 9959. Só mensagens, tá, gente? Não adianta ligar para esse número que... E esse número, se você se identifica mais com o meu perfil, queira passar comigo, tá bom? O meu número é o 11 9 7563 3113. 11 9 7563 3113. E olha, veja bem, gente, não tenha essa crença limitante que atendimento com homem é diferente, não é legal, tá? Porque o Edgar tem uma alma muito feminina, o yin e o yang dele é bem equilibrado, né? Então, vamos fazer um intervalo? A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. E continua com a gente que tem muito tema legal ainda.